Olá, olá, nossa, minha voz falhou. Olá, boa noite, pessoal. Vamos começar com o nome dela é Jennifer. Mentira! Meu Deus, que música. Enfim, hoje é perguntas e respostas para vocês. Já começamos com palhaçada, né? Mas o assunto é sério. Hoje é perguntas e respostas e eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram no direct. Todo domingo, para quem não sabe como é que funciona, é assim. Todo domingo aqui no IG, Renata Tanus, eu coloco uma figurinha daquelas perguntas e respostas. Desculpa. Eu coloco uma figurinha daquelas perguntas, me pergunte qualquer coisa, né? E aí, vocês escrevem lá, naquele quadradinho de pergunta, e na segunda eu venho, trago as perguntas de vocês e eu respondo. E também abro assim, para nesse momento, no ao vivo, vocês aproveitarem, perguntar o que vocês quiserem, que aí eu vou respondendo também. Olá, Gi, olá, Ingrid, Gerlane, Emília, sejam todos bem-vindas, Beatriz, sejam todos muito bem-vindas. E hoje vai ser o perguntas e respostas e eu espero de verdade poder ajudar vocês. Olá, prima, olá, Diego, tudo jóia? Então, hoje eu vou responder então as perguntas que vocês me fizeram ontem. E lembrando, gente, quando termina aqui a live, quando ela termina, ela fica salva aqui no Instagram por 24 horas. E aí, logo aqui embaixo, fica tipo uma setinha, sabe? Quando a gente quer compartilhar as coisas aqui do Instagram. Então, aí se você quiser compartilhar a live com alguém, teve alguma pergunta bem interessante, você clica e compartilha para chamar aí o pessoal, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Olá, Ivani. Então, vamos lá. Vamos começar então, que vocês fiquem à vontade, quem quiser fazer as perguntas aí no ao vivo, pode fazer as perguntas também. Estamos com um monte de perguntas, vamos lá. Renata, por que eu não consigo esquecer meu ex, mesmo ele tendo me feito tanto mal? E aí, gente, quem já passou por essa situação de ter tido um término e ainda tá lá agarrado nas memórias do ex? Mas ele foi um bruxo, ele foi péssimo pra mim, mas em segredo eu lembro dele, sonho com ele, aniversário dá até uma palpitação no meu coração. Mas o que será que acontece? Por que às vezes uma coisa que faz mal pra gente, a gente ainda fica apegado, a gente ainda não consegue, sabe, simplesmente virar a página? O que acontece que não conseguimos dar o próximo passo, por pior que tenha sido a relação? O que acontece é que, por pior que tenha sido a relação, a gente não é bobo. Tem sempre coisas boas, né? A gente não fica numa relação e ela só tem coisas ruins. De jeito nenhum. Com certeza tiveram coisas boas. E geralmente uma relação persiste porque a gente fica esperando que seja de novo aquele bom que já foi um dia. Então vamos supor, lá no início do namoro era tudo muito maravilhoso, era uma delícia a relação. E aí, ao longo do namoro, foi se desgastando, foi ficando muito ruim. Só que eu só fico vidrada naquela primeira semana do namoro, que era muito boa. Então, é como se assim, se a pessoa ficasse sempre em busca de uma miragem, em busca de uma coisa que já existiu, mas que não existe mais. E quando termina, gente, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. A diferença é que quando termina a relação, a gente tende a esquecer as coisas ruins e a supervalorizar as coisas boas. Então, assim, se na primeira semana, nos primeiros 15 dias, você tava xingando, falando mal dele pra todo mundo, falando tanto que ele foi ruim pra você, aí lá pela terceira semana de término, você já começa a duvidar, será que eu fiz certo? Será que ele era tão ruim assim mesmo? E aí você começa a lembrar de aquelas coisas boas que ele fez. Ele pode ter feito uma coisa boa, 300 ruins. E você vai lembrar da coisa boa. E por que a gente faz assim? Porque você está diante de um novo, você está diante de uma situação que é muito incômoda. É uma situação que, assim, que é diferente do que você estava habituado, daquele circuito que você estava segura, que você sabia que ia acontecer. Agora você está solta, sem saber o que vai acontecer. Então é natural que a gente se agarre aquilo que a gente tinha de nosso porto seguro, vamos dizer assim, aquilo que estava cômodo pra gente. Então, por isso que é tão difícil às vezes esquecer o ex. É porque supervaloriza aquilo que não é mais, supervaloriza aquilo que não tem. Inclusive, na economia comportamental tem alguns estudos que provam isso,
que assim, se eu disser que alguém tá com um sorvete, eu vou querer aquele sorvete, mas quando eu tô com sorvete eu não valorizo tanto, entendeu? Então quando a gente não tá com alguém, a gente tende a valorizar aquela pessoa. Mas, colega, deixa eu te falar, a decisão do término já foi tomada, então eu te sugiro o seguinte, começa a relembrar, por que mesmo que vocês terminaram, o que foi que tinha de ruim também na relação. E para de focar um pouquinho no que teve de bom, tá bom? Oi, Ivane, vamos lá. Mas sei que vou superar e esquecer, não tem como. Gi, não tem como esquecer mesmo. Eu falo isso muito nas lives. Não tem como a gente esquecer, mas tem como a gente dar um novo significado para a relação. Para esse momento, para a relação que foi, então tem como fazer isso, tá bom? Ouvi de uma psicóloga que nosso cérebro nos engana, só lembramos de coisas boas e não das ruins. Sim, Gi, é exatamente isso mesmo. Essa psicóloga que te orientou, ela tá certíssima. Olá, Lu. Ela tá certíssima. Na verdade, a gente tende a lembrar só daquilo que foi positivo, né? Ao longo do tempo, a gente vai esquecendo por quê? Pra não ficar traumas. Então, é por causa disso que a gente acaba fazendo desse jeito. Olá, Maria. Bem, vamos lá mais, então. Próxima pergunta. Renata, no casamento, se o marido é mais seco, como podemos agir quando somos mais melancólicas? Então, assim, ela tá contando aqui, essa seguidora, que o marido dela é meio secão e ela é mais melancólica. E ela tá querendo como é que ela age, né? Olha, o que eu tenho pra falar pra você primeiro. Se você tá com essa melancolia persistente, que seria, tipo assim, tudo achar que tá ruim, ser mais astral mais baixo, querer sempre ser cuidada. O que acontece é que duas coisas aqui importantes. Primeiro, na interação com o outro. A pessoa que tá ali com você, às vezes ela vai cansando mesmo. Porque imagina eu estar sempre do lado de alguém que tá sempre pra baixo, tal. Lógico que, né, tem, às vezes, não sei se é o caso, ela não diz isso, mas tem processos depressivos, mas mesmo os processos depressivos, gente, se a pessoa que tá com depressão não vai atrás de tratamento, as pessoas em volta vão cansando, porque tem um problema, a pessoa, não vou. Chega uma hora que você fala, pô, a pessoa não quer mudar, enche o saco, entendeu? Então, assim, esse é um ponto importante. Segundo ponto, essa melancolia, você precisa entender qual que é a sua necessidade. O que você está precisando. Porque talvez você está buscando no seu marido uma coisa que você está precisando despertar em você. E às vezes acontece tanto isso, né, gente? Às vezes a gente acha assim que o outro vai ter resposta pra gente, que o amor do outro vai nos curar, que o amor do outro vai nos ajudar. E a chance é que não não vem do outro. Você pode ser super bem amada, pode ter pessoas te elogiando o tempo inteiro, que se isso não nasce de você, se isso não vem de dentro de você, nada, absolutamente nada adianta. Então eu diria pra você, o que você tem que fazer não é ficar preocupada em fazer o seu marido ser menos frio. Na verdade, o que você precisa é curar essa melancolia. Entender que carinho e amor é você que tem que se dar. Porque só assim você vai conseguir enxergar o carinho e amor que o outro pode te oferecer. Faz sentido, gente? Boa noite, Maria. Tudo jóia? Faz sentido pra vocês? Eu vejo tanto isso, tantas buscas em relação ao outro, busca pro outro me dar, busca pro outro me oferecer uma coisa. E o que eu vejo é que, assim, é incessante. Primeiro eu acredito que o marido vai me dar aquilo que me falta, né? Aí depois aí eu vejo que não, que o marido não me dá aquilo que falta, eu continuo sentindo aquela falta. Depois, não, vou ter um filho, esse filho vai me preencher. E aí você vê que não, que o filho não preenche, o filho não tem aquilo para te oferecer. E aí, até que você chega na conclusão que, o que eu tô buscando no outro, eu preciso buscar em mim. E aí eu faço essa reflexão aqui com vocês. O que você está buscando no outro? O que você espera que o outro te ofereça, que o outro te dê? Que tipo de carinho, que tipo de atenção você está exigindo do outro? Mas na verdade, quem tem que despertar isso é você. Quem tem que dar isso para você é você mesma. Então faz essa reflexão, pensa com você. Quantas vezes você colocou todas as suas fichas, apostou que dessa vez eu vou ter aquilo que eu quero, dessa vez eu vou ser preenchida como eu sempre sonhei. E aí você mais uma vez foi decepcionada. E sabe por que foi decepcionada? Não é porque o outro era ruim,
mas é porque se você não preenche dentro de você, não tem como nem você enxergar o que o outro te dá. Não tem como nem você ver, perceber o que o outro te oferece. Então, não tem outro caminho. A gente precisa primeiro se preencher para depois, então, receber. A gente precisa primeiro se preencher para depois, então, poder oferecer. Porque não há pessoa no mundo que seja capaz de preencher um vazio que está dentro de você. Não há pessoa no mundo que seja capaz de acalentar aquilo que é a sua dor. Quem tem que se curar é você. E como você faz isso? Mas Renata, qual que é o caminho para isso? Como eu faço isso? É cuidando de você, zelando por você. E um passo também muito importante, que eu vejo assim que efetivamente faz toda a diferença, é reconhecer e também dar um espaço de amor e de carinho, sabe para quem? Para os seus pais. Para os seus pais dentro de você. Porque às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não presta atenção, mas nós somos 50% o pai, 50% a mãe. Se a gente tem um conflito com eles, a gente tem um conflito com a gente. Vocês já pensaram nisso? Você já parou para pensar qual é a relevância dos pais de vocês na vida de vocês? Ah, Renata, mas meu pai é muito difícil, minha mãe é muito difícil. Com certeza, gente, me diga quem não tem um pai ou uma mãe difícil, né? Mas o grande desafio é honrá-los, é aceitar que eles são imperfeitos, e então você vai poder se aceitar também como imperfeita ou como imperfeito. E aí a vida vai ter outra perspectiva, a vida vai ter outra maneira de perceber, outro gosto. Então eu acredito muito assim, ficar buscando que o outro supra a sua necessidade, buscar que o outro acabe com a sua carência, não é a resposta. Porque o outro não tem essa responsabilidade, mas você tem essa responsabilidade com você. E o primeiro passo para isso é se conectar às suas raízes, conectar da onde você veio. A Renata é muito desafiante para todos nós, mas eu te garanto que se você consegue se conectar daquilo que você veio, aí coração, aí muita coisa pode acontecer na sua vida. É como se você colocasse um óculos e conseguisse ver as coisas diferentes. Olá, Ive, olá, Ed. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada. Alcine, obrigada. Larissa, muito obrigada. Maria, tô buscando no Senhor um marido, um homem de Deus. Maria, ótimo. Eu acho assim, se para você a religião é muito importante, para você é algo que faz parte das suas crenças, é algo que faz parte do seu valor, Maria, então busque esse homem, né? E busque esse homem aonde? Onde ele vai estar? Ele vai estar na igreja, ele vai estar num retiro, né? É ali que ele vai estar. Ele não vai estar na balada, ele não vai estar no bar, ele vai estar no retiro. Então, assim, quando você sabe o que você quer, você sabe que característica, olha quem eu sou, que característica eu busco em alguém, fica muito mais fácil a gente encontrar isso, né? Gi, a felicidade está em nós e não nos outros. Olá, boa noite. Vamos para a próxima pergunta. Renata, por que algumas pessoas se mostram tão confusas sobre o relacionamento? E aí, gente? Tem confusão pra caramba sobre relação, né? Sobre relação, sobre relacionamento. Acho que tem muita confusão mesmo. E o que eu vejo, respondendo essa seguidora, por que as pessoas são tão confusas sobre relacionamento? Eu acho que é porque tem muita fantasia. Quando as coisas do coração, às vezes a gente é incentivado a ter muita fantasia. Então pensa aqui, eu tenho as minhas fantasias, eu tenho um monte de coisas que eu penso, né? O outro tem um monte de fantasias, um monte de coisas que ele pensa, idealiza, e aí a gente se encontra. Tá? Eu tenho uma caixinha aqui cheia das coisas, ele tem uma caixinha lá cheia das coisas dele e a gente se encontra. E aí, eu não olho, não pergunto, e aí, o que você trouxe aí na sua caixa? O que você pensa sobre relacionamento? E ele também não me pergunta, não. A gente se encontra e a gente acha que o outro tem a mesma perspectiva de relacionamento que eu. E o outro acha que você tem a mesma perspectiva de relacionamento do que ele. E aí que começa a confusão.
é quando eu venho com uma expectativa, eu venho com uma caixinha, né, de expectativa do que eu acredito sobre relacionamento, o outro vem também e a gente não conversa, a gente não abre as malas e aí faz essas malas conversarem, né? Eu fico na minha, ele fica na dele. Então a confusão vem muito da imaginação, da fantasia que se estabelece sobre relacionamento. O melhor jeito, gente, é colocar os panos na mesa, né? Os pratos na mesa, alguma coisa assim, os pingos nos is, e você falar abertamente sobre o que você deseja, sobre o que você quer na relação, entendeu? E o melhor que tá tendo, né? Muita confusão, Maria, tá tendo muita confusão sobre relacionamento. Bens a Deus, nunca vi. Vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta. Renata, como focar nas coisas que desejo e deixar a desmotivação de lado? E aí, você também vive esse dilema de você desejar muito uma coisa, mas vira e mexe, você desmotiva, você esquece, você deixa pra lá, outras coisas se tornam prioridade. Então, às vezes eu tenho um desejo muito grande de uma coisa, mas são tantas coisas que eu coloco na frente, são tantas coisas que são prioridades e não deixo mais que o meu desejo seja a prioridade. E aí, como é que eu faço então? Como é que eu faço para aquilo que eu desejo acontecer? Como eu faço para aquilo que eu idealizo aconteça? E aí, o que você precisa para colocar o desejo em movimento é uma única coisa. E essa coisa é propósito. Então, qual o propósito desse seu desejo? Isso que você deseja, que você clama, que você quer, qual que é o propósito disso? Como ter isso que você deseja vai modificar a sua vida? Como ter isso que você deseja vai modificar a vida das pessoas à sua volta? Então, é você começar a pensar qual que é o propósito disso, para que eu quero isso verdadeiramente. E quando a gente tem um propósito, quando a gente vê além do desejo, a gente vê as consequências desse desejo, a gente começa a ter muita força, né? Muita força para agir. E uma coisa que eu tava lendo, achei super interessante, é um livro que chama A Única Coisa. É mais para empreendedores, mas eu achei bem interessante. Lá fala assim, que a gente precisa muito desenvolver a disciplina. Então, se tem uma coisa que você deseja, essa coisa não vai, surgir do nada. Você precisa de uma disciplina para que aquilo aconteça. Por exemplo, Renata, eu quero muito um namorado. Eu quero um namorado e eu cheguei à conclusão que eu não gosto dessa vida de solteira, eu quero um amor pra mim. Beleza, aí você vai ter que ter disciplina. Disciplina de quê? Disciplina é de ir atrás de se colocar disponível, de se colocar em um lugar que as pessoas te veem. Porque se você fica dentro do seu quarto chorando, reclamando, vou te contar, esse homem não vai chegar na sua porta, bater e falar assim, olha, cheguei. Eu tava aqui passando, vi essa casa, entrei e aí eu senti que tinha alguém aqui. Alguém vai fazer isso? Não. Se você quer um amor, você tem que se colocar disponível para esse amor. Você tem que ir nos lugares, socializar, né? Seja na igreja, seja na boate, onde quer que seja, você tem que estar disponível. Então, tem muito disso, tá, gente? Então, tem muito da gente ir atrás daquilo que a gente deseja, a gente entender o propósito daquilo, ter disciplina em relação àquilo. E a disciplina, ela é um passo importante, que é o fazer sempre aquilo. E depois de 66 dias, isso se torna um hábito. Então, vamos supor que eu desejo, sei lá, ser um empresário de sucesso, vamos supor. Aí eu tenho que pensar o que um empresário de sucesso precisa e eu todos os dias criando o hábito de criar essa mentalidade, criar esse negócio, seja o que for. Então, essa é o que nos distancia do nosso desejo, né? E o que nos na verdade, os nossos passos, as nossas ações. E a motivação, ela é muito importante, ela vem através do propósito. Olá, Cecília! Por que tem homens que dizem não querer relacionamento e depois de uns meses estão namorando? Gi, sinceramente, eu acho que esses homens, quando eles dizem que não querem, é porque ele não quer um relacionamento com você.
Não é que eles não querem, sabe? Eu acho que até tem uma pergunta sobre isso, sobre trauma e tal. Eu acho que quando o cara diz que não quer, porque ele não quer com você, não tá disponível pra você, mas talvez esteja disponível pra outra pessoa. Ixi, isso dói pra caramba. Dói, é ruim mesmo, mas eu posso te dizer assim, que é também positivo, no sentido que se ele não quer, ele já te libera pra você procurar quem te queira, né? Que com certeza tem. Vamos pra próxima pergunta? Renata, como lidar com o sumiço de um ficante? Olha, tem tudo a ver, Gi, com essa próxima pergunta aqui. Como lidar com o sumiço de um ficante? Gente, eu penso que às vezes a gente cria muita expectativa, se apega muito, né? Às vezes eu tô ficando, mas eu já interpreto aquilo de uma maneira diferente. Ou eu crio muita expectativa sobre aquele relacionamento. E aí a pessoa não tá na mesma vibe, a pessoa não tá na mesma sintonia, e a pessoa, tipo, some do nada. É ruim pra caramba. Como você lida com isso? Primeiro fica puta da vida, fica com raiva. Desculpa o termo, mas fica com raiva. Primeiro fique com raiva que tá tudo certo, né? Se criou uma expectativa, foi frustrada, ok. Fica com raiva, mas não tem que descontar nele, ele nem precisa saber dessa raiva. Mas primeiro fica com raiva, mas depois você tenha a certeza de que essa relação não foi pra frente, ele sumiu e talvez tenha sido melhor assim. Porque se ele sumiu agora, né, antes como ficante do que como namorado, né? Então pensa assim, nem todas as portas estão fechadas. Aí não é porque uma porta fechou, não é porque não deu certo com ele que não vai dar certo com ninguém. Então com certeza vai dar certo com outra pessoa também, mas só que pra isso, às vezes você tem que lidar com a frustração de não ter sido escolhido por aquele, mas vai ter uma outra pessoa aí pela frente, tá? Olá, Gisele. Vamos mais? Essa pergunta é bem interessante. Após o fim de um namoro de muitos anos, posso me sentir apaixonada em menos de 6 meses sem culpa? Então, essa seguidora, ela tinha uma relação de muitos anos, acabou essa relação e agora ela se envolveu com uma outra pessoa, tá apaixonada, já tem 6 anos, 6 meses, desculpa, desde a última relação que ela teve, último relacionamento, e ela tá assim, pô, eu posso não me sentir culpada? E aí, coração, o que eu tenho pra te dizer é que você tá livre da culpa, se você se libertar dessa ideia. Porque assim, se apaixonar tem prazo? Depois de um ano adequado. Depois de 6 meses. Depois de não sei quantos. Gente, não é assim que funciona. E puxando aqui um gancho. Vocês viram, gente, sabe aquela menina que, eu não sei o nome dela. Ela tinha câncer no estômago e ela ficou muito, muito mal e chegou a morrer. E ela tinha um namorado. Parece que esse namorado dela, eu não sei nem o nome, mas parece que ele era muito empenhado, sempre muito presente. O que acontece? Acontece que ela morreu e depois, sei lá, de 8 meses, sei lá quantos meses, ele começou a se relacionar com outra pessoa. E ele divulgou isso na internet. Pessoal, caiu matando. Você esqueceu, nem o corpo esfriou, nem deu um ano, não sei o que tem. Gente, que crueldade dessas pessoas falarem isso. Porque, na verdade, o cara já sofreu, o relacionamento já acabou porque ela morreu. E aí, ele tem um prazo? Ele tem que ficar de luto? Não! Esse negócio de prazo tá na cabeça das pessoas. Então, pra mim pode ser um prazo, pra você pode ser outro, pra outro pode ser outro. E aí, qual que é o certo? Qual que é o errado? Então, se liberte dessa culpa e viva essa paixão. Viva esse amor que você ganhou de presente. Tá acontecendo. Então, em vez de não estar nesse amor e com medo, com culpa, se entrega para esse amor. É uma oportunidade que você está tendo, é uma oportunidade de se envolver. Se entrega para isso que existe hoje. Olá, Larissa. Opa. Maria, já vou ler aqui. Tá. Beleza, Maria disse assim: por que tem homem que se separa e vai morar junto com uma qualquer? Maria, na verdade, uma qualquer pra quem? Porque assim, talvez pra ele faz algum sentido, né? E talvez pra você não faz sentido. Ou assim, porque é complicado.
Quando a pessoa tá envolvida com outra pessoa, só os dois do casal sabem que quer aquele relacionamento. Então, evite julgar ou evite, assim, achar que ela é uma qualquer, que ela é isso, é aquilo. Na verdade, ela é a que ele escolheu para aquele momento ou para a vida, não sei, né? Mas isso tem desrespeito a ele e a você, desrespeito a sua vida. Foca em você, que você vai ganhar muito, muito mais. Cecília. Cada um tem seu tempo, temos que pensar na nossa felicidade. Exatamente, Cecília, muito bem colocado. Olá, Thiago. Cada um tem que entender que assim não tem um prazo certo, né? Nem para iniciar uma relação, nem para terminar e nem para iniciar novamente, né? Depois de um tempo, não tem prazo. Gente, eu acho que a vida é tão curta pra gente ficar estipulando prazo, se sentindo culpado. Olha, é o que foi possível e tá tudo bem, né? Vamos seguir em frente. Ok? Vamos para a próxima pergunta? Gente, pessoal, olá, Carla. Hoje é dia de perguntas e respostas. Estou respondendo as perguntas que vocês me fizeram. Quem quiser me fazer pergunta aqui no ao vivo, fique à vontade. Vamos lá. Após o fim de um namoro... não, esse daqui é o que eu acabei de falar. Vamos, próximo. Ele afirma que tem sentimentos por mim. Sempre liga e manda mensagens. Porém, não vem me ver. Devo bloquear? Ixi, aí, gente, será que ela deve bloquear, hein? Ó, ele fica falando que tem sentimentos, aquela coisa, né? Amasseia, mas que parece que é bom, nada. Gente, eu acho que amor de internet é lindo, né? Pode tudo, a pessoa é super maravilhosa, te manda mensagens, mas, gente, se não tem contato... eu acho que fica bem difícil, a não ser que tenha realmente uma distância geográfica, né, que dificulta, mas assim, vocês não são um relacionamento, então, colega, você tem que se perguntar, vale a pena ficar nutrindo isso? Uma vez eu disse isso e eu repito aqui, tá? Você merece muito mais do que simplesmente a pessoa falar o que vai fazer, ela colocar muitos sonhos, né? Ela colocar muitas idealizações do que pode ser essa relação, ela fazer muitas promessas. Você merece muito mais do que promessa. Você merece, sabe o quê? Presença. Você merece uma pessoa que esteja ao seu lado, que esteja efetivamente ao seu lado. Porque se é pra estar mesmo. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu acho muito importante que vocês internalizem isso. Se é pra estar com alguém, é pra realmente essa pessoa topar estar com você. Tá meia pessoa... mas é assim, a gente não tá junto, mas ele me manda mensagens ótimas. É suficiente pra você? É suficiente pra você? Acalenta seu coração, tá tudo certo. Então, beleza. Não temos nem mais discussão aqui, né? Então, fica com esse jeito que você acha que funciona pra você. Eu não acho que funciona. Eu acho que uma coisa que é meia coisa não é nada, né? Se não fosse pra ser inteiro, então que não seja. Essa é a minha visão. Eita, que eu tô brava, né? Olá, André. Sai de um e entra rapidamente em outro. Maria, pessoa que sai de um entra rapidamente em outro. Rapidamente aí eu penso que é bem rápido mesmo. Questão de uma semana, 15 dias, entrou em outro. Eu acho que não deu tempo do luto, acho que não deu tempo da pessoa ressignificar, dar um significado para aquele término de relação. Não deu tempo para ela entender, né, que uma relação acabou para iniciar outra. Eu acho perigoso, no meu ponto de vista, né? Mas tem relacionamentos também que já foram acabando há tantos anos, né? Que o término foi só um desfecho do que já vinha acontecendo, já vinha acabando. Então eu acho que a gente não pode julgar, Maria. Se esse homem vai para essa mulher que você considera uma qualquer, talvez ele não considere uma qualquer, né? Então deixa ele lá com as escolhas dele, bora você focar nas suas escolhas. Olá, Diane. Então, vamos mais perguntas? Temos mais perguntas. Quem quiser fazer perguntas aqui também fica à vontade. Olá, Dima. Se não se importa mais, por que fica publicando coisas do tipo sou ex de ninguém não, Deus me livre. Ai, gente, indiretinha na web, hein? Indireta na web, é o ó do Borogodó. Então, assim, eu não posso responder por ele.
eu não sei porque ele diz que não se importa e se comporta de outro jeito. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o comportamento tem um peso muito grande. Eu acho que assim, as palavras, a fala tem um peso, mas o comportamento, o coração, o comportamento é que dá a dica. Então assim, se o camarada diz que não se importa, mas fica postando indiretas, bem diretas, né? Fica falando com você às vezes diretamente, coisas que não são adequadas, que não são legais, acorda, amor. Acorda e começa a pensar, pra que eu tô nisso? Por que eu tô me sujeitando a esse tipo de relação? Por que eu ainda tô preocupada com o que ele faz ou deixa de fazer se a gente não tá mais junto? O que tá me motivando, entendeu? A estar ainda tão ligada a essa pessoa que diz uma coisa e age de outro jeito, né? Eu acho que é tão importante vocês prestarem atenção nisso. O que as pessoas falam com comportamento? Porque se ela tá mandando dupla mensagem, olha, a mensagem, o que acontece na verdade a mensagem principal. Então se eu falo uma coisa e ajo de uma outra maneira, caramba, peraí, essa pessoa ou ela tá confusa ou essa pessoa tá te enrolando. Então eu não sei por que ele faz isso, mas eu sei que se ele faz, é uma dica de como ele é. Olá, Cleia! Beijo, coração. Parece que tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. A pessoa terminou o namoro e ainda quer ser amigo. Sair curtindo coisas que não fez no namoro. Ai, Daiane, acho muito estranho isso. Assim, eu acho que não cabe. Eu, Renata, particularmente, acho que assim, tá mudando de papel. Antes era um relacionamento, aí agora já não é mais. Eu acho que precisa dar um tempo. Não dá pra você sair e falar assim, nossa, a gente era namorado. A partir de hoje, vamos ser brother, vamos ser amigo. Gente, não deu nem pra você situar o que é estar solteira, o que é a sua identidade. E aí você vai trazer essa pessoa pra sua vida, eu acho muito complexo. Eu acho bem, bem complexo. Então, mas cada um sabe de si, né? Vamos lá. Ah, gente, a Máxima, olha só. Renata, acabei pedindo o cara que estava ficando em namoro e ele aceitou. Mas só estávamos ficando de beijo. Fiz mal em ter pedido? Coração, olha só, o que eu tô vendo com a sua pergunta? Primeiro, tá tudo certo, tá? Já foi-se a época, alguns milhares de anos atrás, em que as mulheres não podiam pedir, né, falar, né, se expressar. Mas hoje você pode se expressar. Olha que legal, você pediu ele em namoro, ele topou. Pelo que eu tô entendendo com a sua pergunta, você tá com muito medo se ao pedir ele namoro, ficou parecendo que você tá querendo alguma coisa mais sexual falando, né? Então assim, pode ser que pra você não queira e pode ser que ele tenha entendido ou pode ser que ele nem esteja pensando nisso. O que você tem que pensar, coração, é que assim, você precisa, se isso é uma aflição pra você, olha, o pedido de namoro não significa que a gente vai fazer sexo, então você precisa verbalizar isso, você precisa deixar isso claro. Olha, gosto muito de você, tô adorando né, namorar com você, mas vamos com calma, né? Uma coisa de cada vez. Talvez seja isso, só isso. Então comece a pensar assim, o que foi que te deu medo? Real. Depois que ele aceitou namorar com você, o que foi? Que minhoquinha é essa que ficou na sua cabeça? O que você ficou com medo, tá? Comece a pensar um pouquinho mais nisso, para você saber conversar, comunicar o que você pensa e o que você sente. Ana Lu disse assim, como lidar com ciúmes no relacionamento? Ana Lu, uma ótima pergunta. Em relação aos ciúmes, o que eu oriento sempre é o seguinte, se você é a pessoa que é ciumenta, você tem que aprender a se controlar, tá? Aprender que o outro não é propriedade sua, que o outro é uma pessoa autônoma e ele pode e deve fazer as coisas que ele quer, né? E você ter ciúmes ou não vai fazer diferença no comportamento do outro. Comece a perceber mais o caráter dele e principalmente fortaleça ali a sua identidade, fortaleça quem você é. Assim você vai ficar bem mais tranquila lá, Selma. Lívia, então assim, mas se você tá com alguém que é essa pessoa ciumenta, o que eu posso te dizer, Ana Luísa, é que você precisa colocar limites.
O grande erro que eu vejo das pessoas que se relacionam com pessoas ciumentas é que elas acabam cedendo demais. Elas acabam assim, eu não vou fazer isso, senão ele vai ficar com raiva. Eu não vou pôr essa roupa, porque senão ele vai se sentir ciúmes. Então elas começam a ceder tanto que elas começam a ser controladas. Então o ciúmes vira uma forma de manipulação e você não pode permitir isso. Porque se você vai permitindo isso, daqui a pouco você está permitindo não ter mais a sua liberdade, né? Ter confiança, exatamente, Ana Luísa, ter confiança, ser sincera. Então, assim, procura ser sincera quanto ao que você sente, procura trazer para o seu companheiro, né? Olha, deixa eu te falar, você pode confiar em mim, mas eu não vou fazer a minha vida ficar uma caixinha, eu não vou limitar a minha vida porque você tá com ciúmes, porque senão eu vou adoecer. E a real é que é isso que acontece. Então você tem que colocar limites no comportamento dele, né? Se for o caso dele ser ciumento. Agora, se for o caso de você, você precisa conseguir compreender que assim, olha, o outro é livre, você também. E você é bom o suficiente para o outro, sim. Sabe, uma pessoa não trai porque a outra é insuficiente, não. Desculpa, uma pessoa trai, mas é porque ela tem uma questão de caráter, talvez, ou tem uma questão do relacionamento estar muito desgastado. Então, Ana Lu, tudo que você precisa fazer é estar atento a essa relação, tá bom? Isso é importante. Olá, Meire. Respondida a sua pergunta, Ana? Próxima pergunta aqui, ó. Quem quiser fazer pergunta aqui no ao vivo, fica à vontade. Hoje é o dia de perguntas e respostas. Como lidar com uma pessoa que vive te comparando com outras e sempre a outra pessoa melhor? Tédio mortal, né? Tá, gente, bom senso, né? Às vezes passa longe de algumas pessoas. Agora, o que eu posso te dizer, assim? Se uma pessoa fica te comparando o tempo todo com a outra, precisa entender primeiro quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa que fica te comparando? Que tipo de expectativas essa pessoa tem sobre você, né? E principalmente, coração, você não veio ao mundo para cumprir expectativa do outro. Repete comigo, eu não vim para cumprir expectativa do outro, né? Eu não vim no mundo, eu não nasci para, tipo assim, ser a pessoa que o meu marido sempre sonhou. Não, eu nasci para ser eu, né? Para ser eu, para eu ser a minha melhor versão. Agora, se tá insuficiente para ele, então, coração, você fica à vontade para procurar alguém, porque ficar falando que você, que o outro tem isso, porque a mulher do outro tem aquilo, e ficar se desmerecendo, você topar escutar isso, meu bem, você tem que colocar um baita de um limite e começar a se colocar, olha, eu sou a melhor versão pra mim, eu não tô aqui pra te satisfazer. Não, Renata, é meu pai e minha mãe. Você também não tá pra satisfazer seu pai e sua mãe, né? Você veio no mundo, foi pra sua vida, foi pra você, não foi pra o outro. Entende isso? Então, assim, precisa dessa energia de vocês entenderem que, olha, a minha vida, a minha potência é pra eu desenvolver o meu melhor. E claro que isso vai respaldar no outro, claro que isso vai ir para o outro, mas não, eu não faço pensando assim, em como ser melhor para o outro, eu faço como ser melhor para mim, como ser uma pessoa melhor. Entende a diferença, gente? Aí a pessoa tá te comparando, esteja à vontade para ficar com outra pessoa, bem. Esteja à vontade para seguir seu caminho de luz. Mas assim, eu tenho que ficar aqui tentando adivinhar o que o outro quer, entrar na noia, na expectativa do outro e me transformar numa pessoa que ele quer, em vez de eu ser uma pessoa que eu quero, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu acho massa. Não dá não. Então vocês estão entendendo bem, né? Sempre a ótica tem que se girar em torno de mim para eu poder transbordar no outro, para eu poder, ou seja meu amor, ou seja minha potência, poder transbordar. Mas nunca vai ser pelo que o outro espera, mas pelo que eu mesmo espero, tá? Obrigada, respondeu sim. Última pergunta. Em outra live você pode falar sobre timidez? Ana Lu, posso falar agora um pouquinho e depois a gente pode aprofundar sobre isso. Mas assim, a timidez, Ana Lu, ela tem muito a ver com eu não querer me mostrar. A timidez está muito ligada
eu me abdicar de mim mesma, me abdicar das minhas opiniões, me abdicar de existir. Então pensa uma pessoa bem tímida, é como se ela não existisse. Por quê? Porque ela não exprime opinião, quase ninguém a percebe, ela se esconde atrás, né, de um que vão achar de mim, né, e aí ela fica ali naquele mundo engessado. Então a timidez é uma máscara que a pessoa usa para não ser ela mesma. A timidez é uma máscara que ela usa para limitar a própria vida. Então o que eu posso falar sobre a timidez é que a timidez não traz você para a vida, ela te tira da vida. Olha, a todas as pessoas o tempo todo vão julgar, é verdade, mas aprenda a lidar com o julgamento em vez de tentar evitar os julgamentos. Existe uma diferença aí, né? Se alguém questiona, se alguém critica, você pode responder a essa pessoa, você pode bancar o que você pensa, você pode bancar ser você. Isso é muito, muito importante. Então, sobre timidez, só uma máscara. E tá na hora de jogar essa máscara bem longe. Daiane disse assim: eu não aceitei ser a amiga e tive que bloquear ele de todos os meios de comunicação, pois ele sempre queria manter contato ou não me sentiria bem. Peguei pesado? Daiane, você que vai saber o tom disso, mas eu não acho que seja nem infantil, nada de errado em bloquear. Eu acho que muitas vezes é necessário você bloquear, você fazer esse movimento, às vezes até em respeito a você. E foi o que você fez, Daiane. Tava sendo demais, você já tinha falado que não, a pessoa insiste, colega. Aí a gente tem que ir vamos detonar aqui, pro tudo ou nada, né? Pra você ter um pouco de paz. Então, talvez você estava só defendendo sua saúde mental, né? Larissa, como recomeçar do zero? Como se conhecer a si mesma, né, Larissa? Larissa, como começar do zero? Uma ótima pergunta. Primeiro que nada você vai começar do zero. A não ser que você acabou de nascer, você não está começando do zero. Então, a primeira coisa é entender assim, que uma relação terminou, mas você não terminou. Você continua sendo você. Agora, o que você vai precisar fazer é trazer ali a sua identidade, começar a descobrir de novo quem é você, começar a descobrir esse novo papel social que você tá, essa nova Larissa. Então, eu te falei até do desafio Autoestima OK. Gente, em poucos dias a gente vai lançar ele de novo. Tem ajudado muitas mulheres, de verdade, muitas mulheres que estão passando assim por um término ou pessoas que às vezes estão com a autoestima mais fragilizada. Acho que adianta muito, porque vai ser mensagens todos os dias que eu mando para você fazer uma coisinha que vai te ajudar a você se conectar mais a você. Então é bem legal, tá, Larissa? Mas como você pode começar a conhecer um pouquinho mais você? Experimenta começar a escrever uma carta para você. Escreve sobre o que você tá pensando, sobre o que você tá sentindo. Isso vai ser uma munição assim para você começar a compreender você, tá? Então, eu sou muito tímida. Você tem alguma técnica para superar isso? Por causa da timidez, eu tenho poucas amigas? Será que era isso, Ana Luísa? Ana Lu, uma técnica específica eu não tenho. Mas só que uma coisa que você pode começar a fazer é olhar no espelho e começar a falar pra você, né? Tudo que você tem de positivo, experimentar quando você tá em um lugar, expressar sua opinião, né? Então, assim, por mais que você esteja tímida, retraída, expressa sua opinião sobre aquilo de uma maneira tranquila, né? Às vezes você não fala muito em detalhe, eu acho isso também, ou eu discordo, eu penso assim. Começa por aí, tá? A Gi disse assim: tenho 2 filhas, uma que mora comigo e outra com o pai. O que faço separando as duas? Não entendi a sua pergunta, Gi. O que faço separando as duas? Não entendi a sua pergunta, Gi. Faz de novo, por favor, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui? Próxima pergunta. Renata, como agir com um homem que tem medo de se relacionar porque talvez tenha traumas do passado? Sabe como é que você faz? Como é que você age com um homem que tem trauma do passado? É fácil. Você sai correndo. Corre, colega, vai correr a quilômetros. Brincadeiras à parte. Mas, gente, essa história de se esconder atrás de trauma, no sentido de que, assim, você tá ficando com a pessoa,
tá super legal, tá super gostoso. Aí o negócio tá caminhando pro namoro. Ah não, ó, deixa eu te falar, eu sou muito traumatizada com relacionamento. É muito fácil a pessoa falar isso. Ó, sou traumatizado, não quero mexer nisso. Então você lide aí com esse meu trauma, tá? Porque é você que vai ter que lidar. Porque eu vou ficar aqui com o meu trauma, não vou mover uma palha. Colega, deixa eu te falar, se ele tem trauma, quem tem que fazer alguma coisa é ele. Aí você pode dizer, olha, entendo que você é traumatizado, quem não é, né, gente? Entendo que você é traumatizado no quesito relacionamento, mas, colega, se você quiser ficar comigo, você vai ter que resolver esse seu trauma. Ponto. Gente, eu acho que cada problema, o problema da pessoa é da pessoa, seu problema é seu, entendeu? Vamos separar isso, porque às vezes fica assim, nossa, como é que eu vou curar ele desse trauma pra então, enfim, ele querer ficar comigo? Não, Nanina, não. Você é foda, você é uma pessoa maravilhosa e a pessoa já deveria querer ficar com você. Se ela não quer, não é ele. Então, bora pro outro, né? Bora pra um outro relacionamento, uma outra pessoa. Se você sabe o que você quer, se você quer um relacionamento, deixa isso claro pra ele. Entendo que você é traumatizado, mas eu quero um relacionamento. Se for comigo, você vai ter que curar esse trauma. Entendeu? Então, assim, você coloca isso pra ele. Uma que mora comigo, a Gi disse assim, uma que mora aqui comigo e a outra vai ficar com o pai. Ah, entendi, Gi. Então, você tem duas filhas, uma mora com você e a outra mora com o pai. Mas qual é a pergunta? Se isso é um problema, não é? Depende muito, Gi. Qual que é a idade delas, né? E geralmente não dá problema se vocês, você como pai, você como mãe e ele como pai, tiver uma boa relação. Então não vai ser uma separação, entendeu? Eles só vão morar em casas separadas, mas só que a família continua unida, né? Então continua as atividades juntos, né? O sempre encontro é importante, a conexão é importante. Então seria mais ou menos por aí. Olá, Mini, tudo jóia? Nossa, tava mexendo no negócio, meu nariz tá que coça. Vamos pra próxima pergunta? Vamos. Renata, como sei se realmente o meu namorado quer casar comigo? Quais sinais ele pode dar? E aí, gente? Que tipo de sinal será que um homem dá que ele quer casar, hein? Olha, eu devo confessar, na época quando eu namorava o meu marido, eu era um pouco ansiosa em relação a isso, sabe? Ah, a gente vai casar mesmo, não vai casar, eu sou meio brava. Então, mas a gente acabou assim aguardando um tempo que foi necessário para depois a gente casar. Mas, enfim, como é que a gente sabe se a pessoa quer mesmo casar com você, né? A gente sabe pelos planos em comum. O que eu já ouvi às vezes a pessoa falar assim, ele não faz planos comigo, ele não pensa no futuro, parece que tudo que ele pensa no futuro tá ele só. Aí chama atenção, tá? Porque um casal que quer ficar junto, ele constrói planos juntos. Quando a gente, depois que... Então pensa assim, se ele estiver construindo planos juntos, existe uma grande possibilidade sim que ele queira que você faça parte desse futuro e que ele tenha intenção de casar sim. Mas nada, gente, nada é certo, nada é pra sempre, nada é assim, nossa, não, são sinais que as pessoas dão, que dá uma previsibilidade sobre o futuro. Mas a gente também tem que estar disponível para saber que o futuro, né, como se diz, a Deus pertence, a gente às vezes não sabe o que vai acontecer, tá bom? Olá, Dani. Bora mais. Olha, próxima pergunta. Como seguir em frente sem olhar para trás e sem ficar tendo recaídas que me faz bem por um pouco momento, mas depois acaba comigo? E aí, gente, a tal das recaídas, né? Recaída, quem nunca, né? Quem nunca teve uma recaída? Aquela pessoa que você já tem um carinho, aquela pessoa que às vezes você tem muito tesão, né? E o relacionamento acabou. E acontece que vira e mexe tem uma recaída, vira e mexe tem aquele momento muito gostoso, mas depois é destruidor. É como um doce, que você olha, você fala, que doce maravilhoso, preciso comer esse doce. Aí você vai, come o doce, come, mas depois dá um arrependimento do caramba. Então é mais ou menos assim também, quando a gente pensa em em que tem uma recaída. É maravilhoso, mas tem consequência. Então, para evitar as recaídas, você precisa evitar o contato
Porque, colega, você já tá ligada. Você não consegue firmar o golpe. Ele chega, você dá uma amolecida. Então, assim, se você sabe que as consequências, depois que você fica com ele, não é legal, você se sente mal, você tem que evitar o contato com essa pessoa, ok? Olá, Renata. Vamos mais? A próxima pergunta, achei bem legal essa pergunta. Veio de um homem, acho legal, gosto muito quando os homens também participam, né? Eu acho, aqui a gente tem 16% dos meus seguidores são homens. Eu acho muito legal deles existirem, virem perguntar. Renata, por que quando a gente dá o prazer de conhecer alguém que está interessada e de repente nada? Pelo que eu entendi dessa pergunta, é assim. Não, tá bom, vamos lá. Vamos conhecer essa pessoa, né? Vamos conhecer, tô interessada nela, ela tá interessada em mim, vamos conhecer essa pessoa. Mas aí não acontece nada, o negócio não flui. E existe uma chance muito grande de você ter tido muita expectativa. E quantas vezes acontece, né? Às vezes eu não tô lá, nunca tive uma relação com aquela pessoa, mas eu nutro uma expectativa. Aí a gente trocou um oi e eu nutro uma expectativa de como vai ser nossos filhos. Lógico que eu variei aqui, mas quem nunca, né? Quem nunca teve muitas expectativas sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação e depois acabou frustrado. Então o que eu posso te dizer é assim, não sei por que não virou nada, mas eu sei que talvez o excesso de expectativa crie uma grande frustração. Então, o que você precisa olhar para você, o que você precisa pensar eu tô indo para as relações com qual expectativa? Eu tô indo para as relações com qual idealização? Porque se eu chego cheio de expectativa, cheio de idealização, existe uma chance muito grande de eu me decepcionar e, além disso, não abre espaço para a realidade, não abre espaço para aquilo que existe. Gente, uma das coisas mais maravilhosas, uma das viagens mais maravilhosas, incríveis que eu fiz na minha vida, foi uma viagem que eu não tinha expectativa nenhuma. Eu decidi em cima da hora, peguei minhas coisas e fui para Búzios. E aí ia ter uma galera lá da psicologia que eu nem conhecia. De lá surgiram, assim, amigos que eu trago até hoje pra minha vida. Então, assim, eu fiz zero expectativas. Foi uma coisa que aconteceu. E aí eu fui viver o que estava acontecendo lá. Então foi muito melhor, porque eu não esperava nada. Então é mais ou menos assim nas relações também, gente. Vá interessado, vá interessada, mas vá para viver aquele momento, para viver aquela situação e não para viver aquilo que você imaginou, mas vá para viver aquela situação. Talvez se desenrole, talvez não, mas é importante que você esteja ali disponível, tá? Sayonara! Olá! Tava com saudades de você, quanto tempo! E vamos para mais a última pergunta, e depois se alguém quiser fazer perguntas aí também, acho que a gente ainda tem uns minutinhos. Vamos lá. Pessoas que já foram por muito tempo casadas têm mais dificuldades para se relacionar de novo? E aí, gente? Será que as pessoas que já foram muito tempo casadas têm mais dificuldade de se relacionar novamente? E eu acredito que sim. Mas entenda, é só até pegar o esquema. Como é que acontece? Acontece que quando você está numa relação, é muito cômodo, é tudo muito do mesmo jeito, entende? É muito assim, você já sabe que a pessoa tá ali, você não tem que conquistá-la, ou você não sente que tem que conquistá-la. E quando você tá solteira, é outra dinâmica, é uma dinâmica um pouco diferente. Você vai, às vezes, encontrar mais as amigas, você vai agora se colocar disponível para se apaixonar, tem aquela parte, né, da sedução e tudo, que às vezes a pessoa que estava casada há muito tempo meio que perdeu a prática, porque tem muito tempo que não se coloca nessa postura, né? Mas, gente, isso não é ruim, nem bom, é só o que é, né? Então, existe chance sim dessa pessoa ter um pouquinho mais de dificuldade, mas logo essa dificuldade passa, logo ela se lembra, logo ela começa a interagir mais. Então, tudo que as pessoas precisam fazer, na verdade, é se colocar disponível. Se colocar disponível para o novo, se colocar disponível para a realidade também, se colocar disponível para a vida. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante que eu quero deixar aqui para vocês. Pensa um pouquinho sobre se você está disponível para a sua vida ou se você está sempre criando uma coisa, sempre criando uma vida que não é a sua, uma expectativa,
sempre criando algo que não existe. Porque se for o caso, tá na hora de você recolher um pouquinho a sua fantasia, recolhe essa pipa da fantasia e começa a se conectar com o que existe agora na sua vida. Começa a se conectar com o que está acontecendo. Porque é muito bom sonhar, mas também é muito bom viver. É muito bom perceber o que existe da sua vida. E aí? Você anda muito no Instagram, vendo a vida dos famosos, passando às vezes horas e horas vendo uma vida que não é sua. Enquanto isso, a sua vida está passando aí, entre seus dedos, entre a sua cabeça e só. Mas na verdade viver não está fazendo parte. Então, comece a viver a sua realidade. O que você tem vivido essa última semana? O que você viveu no dia de hoje? Especialmente, o que é muito gostoso, o que foi muito bom nesse dia de hoje que você viveu. Então, comece a se conectar de novo com você. A gente sempre fala da conexão, porque não dá pra... Dá pra viver uma vida sem conexão, mas é como se fossem grandes zumbis, né? E eu acho que não é esse o propósito da sua vida. Bem, corações, era isso. Respondi as perguntas que vocês me fizeram. Respondi todas as perguntas que me fizeram até aqui, tá? A gente continua conversando. Lembrar pra vocês, todo domingo eu coloco no Stories aquela coisinha sobre perguntas, vocês me fazem, na segunda-feira eu venho e respondo todas as dúvidas de vocês. E eu quero pedir que vocês façam as perguntas lá, porque quando vocês me mandam no direct, que eu às vezes não tenho tempo para responder, e 2, eu acho que se perde muito, porque às vezes eu respondo individual uma pergunta que pode ser de outra pessoa, né? Então, sempre façam uma pergunta, respondam, né, aquele balãozinho das perguntas, tá? Quarta-feira a gente tá aqui de novo, às 19 horas, horário de Brasília, e eu vou responder uma das perguntas que vocês me fizeram. Lembra um dia que eu falei? Fala, gente, tema que vocês estão precisando? Então, vou escolher um dos temas e vou trazer para vocês na quarta-feira, às 19 horas. E quem não me segue lá no YouTube, Renata Tanus, porque lá todo dia, toda semana tem vídeo novo. Corações, um beijo pra vocês, muitíssimo obrigada pela participação de cada um aqui, tá bom? Beijinho, até mais, tchauzinho!